Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo e eu convido vocês agora para mais uma aula de matemática com o conteúdo agora sobre radicais. Capítulo 4, radicais. Raiz enésima de um número é real. Consideramos um número real A em um número natural N, com N maior que 1. A raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão, então aqui vocês podem ver que a raiz enésima de A, onde aqui eu tenho o índice e aqui eu tenho o radicando. Para que vocês entendam um pouco melhor como é que funciona essa questão de radicais, a gente traz aqui alguns exemplos. Então, observem, raiz quadrada de 25. O que você conseguiu compreender do outro slide? Aqui não aparece, mas eu tenho o número 2, e esse número 2 é o índice. Então aqui eu tenho o índice 2, esse 25, ele é o radicando. Então como é que eu vou ler isso daqui? É raiz quadrada de 25. A resposta é 5. Por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque você vai ter que pegar esse valor, vai ter que elevar ao quadrado e quando você resolver, tem que dar justamente o radicando. Então, por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque quando eu pegar o 5, elevar ao quadrado, que quer dizer ele vezes ele, dois fatores, eu vou ter como resposta 25. Então, lembrando, raiz quadrada, se não aparecer índice 2 aqui, é porque ela é raiz quadrada. Pode aparecer ou não. Nosso próximo exemplo é raiz cúbica de 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque se eu pegar o 2, elevar ao cubo, ou seja, é o 2 vezes 2, 3 fatores, eu vou ter como resposta o número 8, que é o nosso radicando. Raiz quarta de 81 é 3. Por quê? Porque 3 a quarta dá 81. Então, só para que você entenda nesse exemplo aqui, para que você saiba quem é quem. Nesse caso de raiz cúbica de 8, o 3 é o índice, o 8 é o nosso radicando e o 2 é a nossa raiz. Continuando aqui, nós vamos ver dois casos. O primeiro caso é quando o índice n é par. Então perceba, quando o número real A positivo, A maior que zero, n, um número natural par diferente de zero, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real positivo B, tal que B elevado a n é igual a A. É o mesmo exemplo que a gente acabou de resolver. Quando o número real A é negativo, ou seja, o A é menor que zero, e n, um número natural par diferente de zero, a expressão raiz enésima de A não é definida no conjunto dos reais. Ou seja, o que ele quis nos dizer aqui? Que quando você tiver um radical aonde o expoente seja um número par e o radicando um número negativo, isso não vai existir no conjunto dos reais. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 27,04, 5,2. Raiz sexta de 729 igual a 3. Ou seja, perceba, sempre que o índice for par e o radicando for um número positivo, essa raiz ela vai ter solução no conjunto dos reais. Que vai ser bem diferente quando a gente tem índice par e radicando negativo. Olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho raiz oitava de menos 256. Isso daqui não se define no conjunto dos reais. Aí você vai dizer, então não existe raiz oitava de número negativo? Existe, só que não é no conjunto dos números reais, é no conjunto dos números complexos. Então, para a gente entender, sempre que o expoente for um número par e o radicando for um número negativo, essa raiz ela não vai existir no conjunto dos reais. E para que você tome cuidado aqui em algumas operações, perceba que eu tenho menos raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de menos 9. Isso daqui não é a mesma coisa. Menos raiz de 9, você vai tirar a raiz aqui, é do 9 positivo. Então, raiz de 9 é 3. Então, menos raiz de 9 é igual a menos 3. Agora, se você quiser calcular a raiz quadrada do número negativo, do número menos 9, aqui não vai ter como você fazer. Por quê? Porque não vai existir
um número que você eleve ele ao quadrado, ou seja, multiplique ele com ele mesmo, que venha dar um valor negativo. Por quê? Porque menos vezes menos é mais. E isso vai servir também para qualquer índice par. Nosso segundo caso é quando o nosso índice n ele é ímpar. Aí, nesse caso, dá para resolver. Por exemplo, se eu tenho raiz cúbica de 8, resposta 2. Se eu tiver raiz cúbica de menos 8, dá para resolver? Dá. Nesse caso é menos 2. Então, perceba, quando o nosso índice é ímpar, tanto faz se o nosso radicando é positivo ou negativo. Ele vai ter solução no conjunto dos reais. Então chegou a hora da gente praticar, né? Só que vocês vão praticar agora. Eu vou perguntar e vocês aí em casa vão ter que resolver. Quantas das expressões seguintes são definidas no conjunto R dos números reais? Então eu tenho raiz cúbica de menos 8, raiz quadrada de menos 1, raiz quarta de menos 16, raiz quinta de 32, raiz décima de 1 e raiz cúbica de menos 125. Primeiro caso, raiz cúbica de menos 8. Tem conjunto, né? Tem solução no conjunto dos reais? Sim, vai ter, porque você acabou de aprender que se o índice for um número ímpar, o radicando, que é esse número aqui de dentro do radical, tanto pode ser positivo ou negativo, ele vai ter solução. Ou seja, pessoal, para a gente provar ali o nosso exemplo, vou pegar para vocês aqui raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 dá como resposta o valor menos 2. Por quê? Se eu pegar o valor menos 2 e elevar esse valor ao cubo, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Jogo de sinal, menos vezes menos é mais, mais vezes menos é menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então a gente consegue comprovar que a raiz cúbica de menos 8 realmente é o menos 2. Se a gente fosse pegar um outro exemplo para a gente provar que não dá certo, seria o raiz quarta de menos 16. Para a gente resolver aqui, né, tentar resolver essa raiz quarta de menos 16, a gente sabe que 2 a quarta, isso aqui dá 16. Mas vamos ver se fazendo o jogo de sinal, a gente consegue encontrar esse menos 16. Então, 2 elevado a 4, que vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Encontrei o valor? Não, porque aqui é menos 16 e aqui está dando 16. Então, será que se a gente fizer com menos 2 elevado à quarta potência, será que a gente vai encontrar o menos 16? Então, eu vou ter aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos é mais, mais vezes menos é menos, e menos vezes menos continua mais. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. E uma dica, para que você não fique fazendo menos vezes mais, se a base for negativa e o expoente for ímpar, a resposta sempre dá negativa. Então, se você for resolver, tiver uma base negativa e o expoente for ímpar, pode jogar o sinal de menos. Se você for resolver e a base for negativa e o expoente for par, a resposta sempre vai ser positiva. Raiz quinta de 32 tem conjunto nos reais? Tem. Raiz décima de 1 tem conjunto nos reais? Tem também. Raiz cúbica de menos 125 tem solução no conjunto dos reais? Tem. Então, se você prestou atenção no conteúdo, você vai perceber que as únicas que não têm solução no conjunto dos reais é raiz quadrada de menos 1 e raiz quarta de menos 16. Mas agora, por quê? Como o índice aqui que não aparece é um número 2 e é um número par, eu não posso ter um radicando negativo. Raiz quarta, 4 é um número par, eu não posso ter um radicando negativo. Então, para comprovar como vocês realmente aí acertaram, as únicas expressões que não vão ter solução no conjunto dos reais é raiz quadrada de menos 1 e raiz quarta de menos 16. A gente tem agora para vocês um desafio.
Quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto dos reais? Então você vai ver se existe raiz quadrada para o número 36. Será se existe raiz quadrada para o valor menos 64? Então vocês vão agora me dizer aí em casa se dá para resolver e quais que dão para resolver desses números. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido mais uma vez esse conteúdo e até a próxima aula.